Boa tarde, comissão processante. Boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde, doutor Wagner. Boa tarde. Doutor Augusto. Boa tarde àqueles que nos assistem através do site da Câmara Municipal. Comissão processante da Câmara Municipal de Caçapava. Investigado: Fernando Cid Diniz Borges, prefeito municipal. Cuida a comissão processante de denúncia apresentada pelo excelentíssimo presidente desta Casa de Leis, senhor Lúcio Mauro Fonseca, contra o excelentíssimo prefeito municipal Fernando Cid Diniz Borges, por ter, em tese, cometido infrações político-administrativas passíveis de serem apuradas por esta comissão, nos termos do decreto de lei número 201/67. Comunico os membros da comissão, bem como a defesa do investigado, que os depoimentos serão gravados. Solicito apenas que, após o término, faça a solicitação da gravação. Qualificação: Wagner Rodolfo Faria Nogueira. Profissão: advogado. Nacionalidade: brasileira. Naturalidade: de São José dos Campos. Estado civil: casado. Perfeito. Doutor Wagner, o senhor é amigo íntimo ou inimigo capital do senhor prefeito Fernando Cid Diniz Borges? Não. O senhor tem algum interesse no resultado deste processo? Não. Então, doutor Wagner, o senhor está compromissado e é obrigado a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, e poderá ser processado e condenado a pena de 2 a 4 anos, nos termos do artigo 342 do Código Penal. O senhor compreendeu? Sim. Podemos prosseguir? Sim. Precatório. O prefeito e a secretária de Finanças declararam, através de seus depoimentos, nesta comissão, que o precatório de 2018 era complementar a de 2017. E o que o credor optou por parcelamento com pagamento a partir de 2019. O senhor sabe informar se essa informação procede? Não, isso é mentira. Eu tenho os documentos, o próprio o depoente, à época do Dr. Cândido, ele já havia afirmado que seriam 4 precatórios. O depoimento dele nessa casa mesmo, 2 relativos a 2017 e 2 relativos a 2018. 2017 seria a parte dele como honorários e a parte do senhor José Eduardo. E 2018 a mesma coisa. Pois bem, por que falei que não é verdadeiro? Tem um documento do Tribunal de Justiça aqui, confirmando os elementos, que são 2 precatórios totalmente distintos, nenhum complementar. Se não bastasse, pelo próprio instrumento de transação, no item G, é bem claro que são 2 precatórios totalmente distintos. Então, o que a secretária de Finanças e o senhor prefeito declararam não são verdadeiros. Até faço questão de entregar a vocês os documentos para juntada nos autos. Doutor, por gentileza. Obrigada, doutor Wagner. De nada. A secretária de Finanças declarou que Vossa Senhoria havia concordado em efetuar o acordo do precatório no ano seguinte. O senhor confirma essa informação? Mentira. Todo o procedimento da Procuradoria é feito e realizado através de um processo administrativo. Todos os atos processuais administrativos são oriundos de um processo. Em momento algum foi afirmado que em 2018 seria feito um acordo. O doutor Cândido, ele já havia até ratificado nessa situação que teria a intenção de efetuar. Mas nós, da Procuradoria, em momento algum, firmamos isso. E até os documentos relativos a isso, eu até faço entrega, afinal, para que vocês juntem, as informações estão nesses autos.
A secretária de Finanças declarou que incluiu o precatório de 2018 no orçamento vigente através de decreto suplementar sobre orientação do CONAM. O senhor pode nos informar, dizer se procede? Poder repetir a pergunta? É complementar, é isso? Complementar. Suplementar. Suplementar. Pois bem, o decreto suplementar ele só tem validade quando o precatório está inserido no orçamento. Nesse caso, não poderia. Esse precatório oriundo do doutor Cândido com o José Eduardo não estava inserido. Então, o decreto suplementar não tem validade. A forma colocada aqui foi simplesmente para tentar induzir vocês, vereadores e os demais, a erro mesmo para decidir essa matéria. Suplementar só pode ser feito quando está inserido no orçamento. Nesse caso, esse precatório não estava no orçamento. Sabe nos informar qual o regime de pagamento de precatório do município de Caçapava? Regime de? Precatório. Precatório. Pois bem. Regime de pagamentos de precatório. Tá, existe o regime ordinário e o especial. Até o dia 25 de maio de 2017, ano passado, era regime ordinário. Digo isso porque nós temos um processo do DEPRE, número 9000377 45 2015 826 0500/03. Nesse procedimento consta todos os procedimentos da forma que é. Foi até para a defesa indagado o ex-prefeito Rinco, de forma alheia até a situação, que ele estaria no regime especial. Ele não se encontrava no regime especial. Ele cumpriu as obrigações dele e estava no regime ordinário. No dia 25 de maio do ano passado, o tribunal entendeu que estaria no regime especial no governo do atual prefeito. Não sou eu que estou falando isso. Isso está nos autos, que encontra-se no DEPRE, que eu vou fazer a juntada para vocês. Só ver a data. No dia 23 de maio de 2017 foi considerado regime especial. Pois bem, passado isso, o prefeito foi intimado em duas oportunidades. Digo, duas oportunidades que estava em regime especial, que ele teria que adotar todos os procedimentos. A Procuradoria, em momento algum, foi intimada desse ato. O prefeito foi intimado duas oportunidades. Primeiro, no dia 7 de novembro de 2017, às 13 horas e 28 minutos. Isso encontra-se às folhas 121 dos autos. Na outra semana, novamente, como ele não atendeu, ele foi novamente intimado, no dia 14/11, às 16 horas e 12 minutos, que estava no regime especial e que deveria credenciar um servidor para que pudesse acompanhar esse procedimento. E não o fez. A Procuradoria estava totalmente alheia a esses fatos. Nós temos um processo administrativo que comprova isso, além desse judicial. Então, todos os atos que foram feitos foram alheios à Procuradoria. Ninguém sabia da situação, o prefeito sabia. Por que eu digo isso? Além de estar nos autos, o senhor prefeito e a secretária de Finanças, que digo novamente, ela mentiu aqui. As folhas 128. Sem meu óculos. O prefeito, no dia 1º de novembro de 2017, ele declarou que estava assim, em regime ordinário, mesmo sabendo que estava no especial. E não tomou as providências e, muito menos, comunicou à Procuradoria quais seriam as medidas a serem adotadas. Estou falando isso, está nos autos. Declaração do prefeito e a declaração da senhora Lair. Todo o procedimento aqui comprova essa situação que estou falando. Então, hoje, encontra-se no regime especial por situação de não atendimento pelo prefeito das normas processuais vigentes que tinham. Ele foi intimado e não cumpriu. Faço até entrega a vocês desses documentos que estão aqui. Então, hoje se encontra em regime especial pela situação do atual prefeito. Além do mais, tem um documento aqui também, nesse processo administrativo, que a própria AIR já declara isso. Está aqui, e está também no processo que eu falei, 4269-2017. Todo o procedimento onde comprova o que eu estou alegando. Está aqui. Eu faço a entrega para vocês, nobres vereadores.
Continuando. O senhor sabe nos informar se a CONAN possui contrato de consultoria jurídica com o município? O contrato que eu sei é somente de sistemas. Nada de consultoria. Vamos para o processo Caminho de Damasco. Dr. Wagner, o senhor chegou a analisar e emitiu parecer ou aprovou o parecer quando a contratação da OS Caminho de Damasco pelo município? Não. O doutor sabe informar quando foi anulado o contrato da OS Provida? Bem, do contrato da OS Provida foi dado parecer pelo Dr. Matheus no dia 14 de maio. E eu, como procurador-geral à época, aprovei ele no dia 16 de maio. Após isso, na mesma data, o prefeito declarou nulo, só que não havia sido feita a publicação ainda. O doutor sabe informar qual foi a causa do contrato emergencial pactuado com a OS Caminho de Damasco? E quem deu causa a tal fato? Houve punição para eventual servidor responsável? Foram falhas administrativas constantes no próprio processo, né? E qual outra pergunta mesmo? Vou fazer por parte, tá, doutor? Melhor. Tá. O senhor sabe nos informar qual foi a causa do contrato emergencial pactuado com a OS Caminho de Damasco? Foi porque ter sido declarado nulo o contrato da OS Provida, por falhas administrativas. E quem deu causa a tal fato? Não, foi a própria administração mesmo, por falhas administrativas, como eu já havia dito. Houve punição para o eventual servidor responsável? À época, quando foi feita o parecer, foi pedido, o Dr. Matheus tinha colocado a abertura de um processo, uma sindicância. E eu tinha aprovado isso. Até o momento que eu saiba, até hoje, nenhum procedimento foi. Foi aberto um procedimento, mas não foi dado prosseguimento. Que eu saiba até o momento. O processo emergencial de contratação da OS Caminho de Damasco poderia ter sido feito sem a abertura de um processo de qualificação da OS Caminho de Damasco? Em absoluto. Todo processo, quando gera nulidade, o primeiro passo que você tem que fazer é abrir um processo de qualificação. Concomitantemente, você abre-se um emergencial. Então, quer dizer, paralelamente, você tem que abrir a qualificação e já abre o emergencial. Eu só fiquei sabendo realmente dos fatos quando veio à tona nessa casa. E, posteriormente, essa semana mesmo, porque eu recebi cópias desse processo administrativo da Caminho Damasco, onde eu analisei todos os itens que tem. Quer dizer, eu posso afirmar para vocês que houve a abertura fora do prazo. Quando a elaboração do contrato emergencial, o doutor sabe informar se houve parecer jurídico favorável à contratação? Bem, como falei, não sabia do que havia sido dado um parecer à época, né? Depois que constatei, o parecer emitido pelo Dr. Matheus não foi favorável. Pelo contrário, ele colocou duas ressalvas importantíssimas que não poderiam ter dado prosseguimento. Teria que ser extinto aquele processo ou regularizado de toda forma. A forma que estava lá não poderia prosseguir. O doutor poderia apontar as eventuais irregularidades existentes neste contrato? Bem, eu fiz uma análise, como falei, recebi os autos essa semana no servidor, né, que eu não posso nem citar o nome para não ocorrer perseguição a esse servidor. Apontei pelo menos 9 itens de irregularidades, além dos 2 que o Matheus já havia apontado que não poderia dar prosseguimento. Primeiramente, a abertura do processo emergencial, ele foi anterior à divulgação da anulação do contrato da Provida, que é o processo 4260-2018, que foi aberto no dia 15 de junho de 2018, só com a própria anuência do prefeito, nessa data. Aliás, o prefeito ele anuiu no dia 16 de maio, na mesma data em que ele anulou o processo da Provida. Quer dizer, na mesma data.
Se você está aqui nos autos comprovando isso, as folhas 3, a assinatura autorizando o prefeito, na mesma data, sem ter sido publicado. Isso consta as folhas 5 dos autos. O pedido de orçamento, ele foi anterior à data da anulação do contrato. Isso no dia 10 de maio. Quer dizer, o parecer foi emitido dia 14 e o pedido de orçamento dia 10. É um negócio meio complexo, a pessoa deve ter bola de cristal para adivinhar qual seria o parecer jurídico. O orçamento foi de menor valor, desconsiderado sob a alegação de ser inexequível. Só que nesse mesmo auto emergencial, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social, ele apresentou uma planilha com valores menores. Ou seja, o valor que ele apresentou era o mesmo valor que a Provida vinha apresentando. E eles alegaram aqui ser inexequível, com uma proposta hoje no emergencial de 1 milhão, praticamente 1 milhão e 200. Ausência de planilha de custos, apontada às folhas 376 pelo Matheus em seu parecer. A proposta vencedora, ele difere do termo de referência apresentado e não foi feita a proposta atualizada com as correções. A publicação da qualificação da empresa ganhadora foi datada no dia 28 de junho de 2018, retroagindo os efeitos para 26 de junho de 2018, ou seja, até o empenho e o parecer jurídico data 26. A qualificação foi juntada somente após a assinatura do contrato. O processo de qualificação para a seleção da nova OS, apontado no parecer como requisito essencial do processo emergencial, somente foi aberto em 4 de julho, que é o processo 4638-2018, ou seja, 20 dias após a abertura do processo emergencial. No contrato assinado, trata de gestão de pronto atendimento odontológico, quer dizer, então, nem o Centro de Especialidades Odontológicas poderia estar contado no contrato. Isso é porque é emergencial. O Matheus tinha apontado até um outro item, serviços essenciais. No próprio parecer, as folhas 374, somente poderia contratar o serviço de atendimento emergencial. Quer dizer, nesse contrato emergencial, além do serviço básico, todas as outras planilhas foram inseridas. Quer dizer, como se fosse uma qualificação normal. Então, nesse pouco tempo que eu tive de análise, todas essas irregularidades, essas improbidades estão contidas aqui nesses autos, que eu faço a entrega para vocês também. E essas são as irregularidades que já é nulo de pleno direito esse próprio contrato, da mesma forma, talvez até mais grave do que o contrato da própria Provida. O doutor, na qualidade de procurador-geral do município, à época, por qual motivo não apontou tais irregularidades para o prefeito municipal? Uma questão simples. Eu não sabia do processo. Eu não tinha conhecimento do processo. Eu só fiquei sabendo do processo a partir do momento que esta casa começou a apurar os fatos. E eu só tive o conhecimento geral do processo nessa semana. Ou seja, a minha função, à época, como procurador-geral, se eu soubesse dos fatos, eu abriria o procedimento. Quer dizer, como a Câmara já tomou o intuito de ter tomado as providências, no aguardo de toda a conclusão, com certeza nós iremos apurar os fatos e tomaremos as medidas, como os procuradores, ou mesmo encaminhando ao Ministério Público. Jardim Panorama, doutor. Senhor presidente, depois faço só a entrega dos documentos da Caminho Damasco. Obrigada. Doutor. Doutor, Pois o não. senhor tem conhecimento de um acordo pactuado entre a empresa Rual e o município? Fiquei sabendo a posteriori também. Só depois dos fatos que eu fiquei sabendo. Algum procurador participou da formação do acordo? Não, nenhum procurador. Pode haver acordo ou parecer técnico sem participação dos procuradores concursados? Em absoluto, nós já temos um procedimento que foi instaurado aqui, uma ação civil pública, que proíbe qualquer documento que não tenha participação de um procurador. Na qualidade de procurador municipal,
estes atos apontados pelo doutor caracterizaram algum ilícito ou mero descumprimento de formalidade? Crime de responsabilidade. Até falo, no próprio termo de acordo, no item 4.1, é claro, específico. Diz assim: o aditivo previsto no item anterior será pago pelo município em 2 parcelas em forma antecipação de 425 mil. A Lei 4.230, o artigo 62 e 73, veda a antecipação de pagamento. Isso é crime. Não pode haver pagamento antecipado de forma alguma. E esse, no termo de acordo, está bem claro aqui, assinado pelo senhor prefeito. Não sei se consta aos autos, mas eu vou fazer a juntada novamente. Assinado pelo senhor prefeito. Obrigada, doutor. Existem algum precedente deste acordo no município? Então, como já havia dito, tem uma ação civil pública que foi instaurada na época do ex-prefeito Rinco, onde o Rinco, o secretário de Justiça, o doutor Benê, e, salvo engano, o assessor ATL, o Sérgio, responderam por isso. Então, foi feito um termo de ajustamento de conduta, vedando qualquer ato, qualquer parecer, qualquer documento que não tenha anuência de um procurador. Então, já tem um precedente no município. Os pagamentos decorrentes de contratos públicos, a exemplo deste acordo com a RUAL, podem ser efetuados após determinado prazo, sem que haja respectiva medição? Pelo contrário, da mesma forma, o próprio artigo 62 e 63 vedam sem que tenha ocorrido qualquer medição. Então, é necessário apresentar a medição dos trabalhos? Sim, tem que ser. Para os pagamentos. O artigo 63 é específico quanto a isso. Tem que ser apresentada a medição para receber o pagamento. Não existe pagamento que tenha sido feito antes de qualquer medição. Não existe isso. Não pode. É vedado pela lei. Existe algum laudo técnico contratado pela Prefeitura a respeito da obra do Jardim Panorama? Tem. A época do governo Rinco, havia sido assim, contratado uma empresa que fez o laudo. Os teores desse laudo, não tenho. Eu sei que apontou algumas irregularidades, até mesmo com a capa de asfalto, que, salvo engano, era para ser 5 centímetros, tinha 2, eu não recordo. Mas foi apontado várias irregularidades que não poderiam ser dado prosseguimento nesse acordo, nesse processo, da forma que estava. Se existe o referido laudo, apontou alguma irregularidade, caso seja do conhecimento, isso foi, o senhor prefeito teve o conhecimento? Não, teve conhecimento, isso é público, tá? Na prefeitura esse documento existe, estava no processo administrativo, consta lá. Algum membro da comissão gostaria de fazer alguma pergunta à testemunha? Bom, boa tarde, doutor Wagner. Boa tarde, Glauco. Primeiramente, agradecer a presença de Vossa Senhoria aqui. Eu acho que seria bom que o senhor dissesse quantos anos que o senhor já trabalha na prefeitura, quanto tempo que o senhor é procurador do município? Bem, eu estou aqui em Caçapava desde 97, saí, retornei em 2003 no concurso, quer dizer, estou em Caçapava desde 1997. Praticamente em setembro agora, dia 21, vou fazer 21 anos de Caçapava. Tá certo. O senhor ocupava o cargo de? Fui advogado, depois saí, quando retornei como procurador do município. Tá certo. Eu só tenho uma pergunta só, com relação ao precatório. O fato de não ter inserido no orçamento, qual a consequência jurídica disso? O que ocorreu aí? Isso aí é crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. Responsabilidade. Sem mais. Como procuradores, entendemos que ocorreu crime de responsabilidade. Sem mais. Boa tarde, doutor Wagner. Boa tarde, senhora vereadora. Doutor Wagner, os vereadores Jorge e Preta tiveram contato com o senhor enquanto eles aguardavam
o secretário de administração, eles, em contato com o senhor, eles questionaram sobre o processo administrativo número 4260 de 2018. Na época, o senhor se lembra o que o senhor respondeu? Lembro. Quando me procuraram na minha sala, na época eu estava ocupando o cargo de procurador-geral. Eu lembro que quando eles chegaram no final da tarde perguntando se havia o processo, o que eu havia dito é o seguinte, que não tinha, no meu conhecimento, não tinha nenhum processo que pudesse, de emergencial. Por que eu havia dito isso? Porque nós tínhamos acabado de anular um procedimento que não tinha nem sido encerrado. E eu falei, até falei, se porventura, naquela oportunidade, houvesse um processo emergencial e chegasse ao meu crivo para análise, com certeza eu não assinaria, não concordaria que estava lá, porque o processo não havia sido nem homologado, não havia sido nem encerrado, não havia sido publicado, então não poderia ter um emergencial. Foi isso que foi dito à época. Como, de fato, após nós constatamos que houve, sim, esse processo que eu fiquei sabendo a posteriori. Então, o que eu havia dito à época, que eu não sabia que tinha, e se porventura existisse um processo, e eu analisar, e fosse analisar, e tivesse indício, com certeza eu não ia concordar com o que estava lá. Tá. Na denúncia, fala que o senhor não sabia onde estava o processo. Não, não foi isso que eu disse. O que eu falei é que eu não sabia. Mas se existiria processo, eu não ia concordar daquela forma pelas datas que ocorreriam. Foi isso que foi dito. Tá. Então, mas aqui fala que o senhor não sabia onde estava o processo número 42. Nobre vereadora, 60. Estou falando com a senhora. O que eu estou falando é isso que eu falei. Então a denúncia não procede da forma que está. Os elementos que constam estão corretos. A forma que eu estou falando, a forma que foi, que a senhora está colocando, não. Eu estou, se o senhor quiser. Não, não quero não, mas eu estou transmitindo o que eu havia dito à época. E o senhor informou ainda que o senhor não responsabilizaria pelo processo. O senhor se lembra disso? É isso que eu acabei de falar. Se o processo estivesse irregular, eu não seria responsável por ele realmente. Tá. Então a gente já vê que tem alguma discordância aqui de informação. O senhor está na prefeitura desde 97. Perfeito. Como que é o relacionamento, como foi com os prefeitos anteriores e como é hoje a convivência do senhor com o prefeito? Sempre tive relação harmoniosa com todos. Não tem problemas com o atual prefeito também. A forma procedimental que chega para nós, os procedimentos nós analisamos. Nada mais que isso. Não tem problema, eu nunca tive problema com nenhum prefeito, com nenhum secretário. Desde que estou a casa, sempre tive bom relacionamento com todos. Até hoje, até com o próprio prefeito, não tem problema algum com ele. O senhor tem alguma coisa mais a falar do processo 4260 Nada. de 2018? Nada. O senhor não vislumbra outras irregularidades? Como falei para vocês, apontei 9 itens que tem que ser analisado mais a fundo, que pode ser que ache mais outros elementos ainda. Tá bom, eu agradeço. Muito obrigada. Pois não. Com a palavra a defesa para fazer seus questionamentos à testemunha. A defesa poderá perguntar livremente para a testemunha e esta, de igual maneira, responderá livremente. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, tudo bom? Bem. Tá saindo? Tá. Nós, procuradores, sabemos que o município sempre tem um servidor responsável pelo acompanhamento de precatório junto ao DEPT. Quem é o de Caçapava? A partir deste mês, eu fui nomeado. Fui indicado. O próprio processo que eu entreguei, como nós não havíamos sido intimados... Nunca teve ninguém? Nunca teve. Não, tinha anteriormente... Quem era? Acompanhamento. Quem acompanhava? Secretaria de Finanças, sempre foi. Secretário de Finanças acompanha junto ao DEPT. Oi? Ela é cadastrada no DEPT? Hoje não sei. Hoje eu estou cadastrado a partir do dia 10 de agosto. Tá. E quem recebia qual é a dinâmica no município?
A partir do momento que chega uma intimação referente a precatório, via de regra, as intimações de precatório, elas chegam até com o carimbo de sigiloso ou de confidencial, porque é praxe do DEPRE. Perfeito. Quem recebe? Prefeito. Prefeito? Sempre pessoalmente? Chega através de correspondência para ele encaminha à Secretaria de Finanças e a Finanças encaminha ao jurídico. Tá, o senhor fez menção a 2 intimações que teriam sido feitas ao prefeito. Essas 2 foram feitas dessa forma? Não sei, está nos autos judiciais que eu acabei de entregar. Tá. E como é que o senhor teve acesso a elas? Então? A partir de agora, dia 10, com o sistema em aberto, eu consegui retirar todo o processo. E o senhor nunca tinha tido ciência da existência desse documento? O senhor nunca tinha tido desse contato? Documento, não. Tive, através de um processo, de um procedimento, o único documento que foi aberto, um processo que eu acabei de entregar. Tá. Quando foi celebrado esse acordo de precatórios? Hoje existe uma comissão, uma junta de conciliação de precatórios. Esse primeiro acordo, que é o acordo que é hoje tratado, que já foi tratado, até que ensejou a oitiva do doutor Dinamarco, o senhor se recorda qual a data da celebração desse acordo? Está no instrumento ali, não me recordo. Não se... Mês, nada, o senhor não se recorda? Mais ou menos se foi 2018 ou 2017? O acordo foi feito em 2017. 17? O senhor participou o senhor participa ou participou dessa comissão de conciliação? Conciliação, sim. Sim. O senhor nunca teve curiosidade de saber qual o regime de precatório atual do município? Já foi perguntado e a Laíde falava que era ordinário. Ela falava? Falava ordinário. Documentalmente também? Está nos autos, só o senhor solicitar para ela. Ótimo. Então, mas o senhor nunca recebeu nenhum documento? Não, eu digo que recebi o único documento que eu tive ciência que consta naqueles autos. Tá ali. Autos entregues hoje é impossível a gente não, ter ciência bem, do que não se conhece. Eu estou falando né? da forma que está lá. Talvez o senhor também saiba disso. Sim. Né? O senhor disse aqui, talvez o senhor me corrija se eu tiver anotado errado, que o decreto suplementar ele tem por finalidade a inclusão, se já houver sido, ele tem por finalidade tratar de um precatório, se esse precatório já tiver sido incluído no orçamento. O próprio nome diz que é suplementar e suplementa. Sim. Qual a razão, então, de existir um decreto suplementar? Se incluir o que já existe? Não é para incluir o que já existe. Num caso, vamos dizer, de juros, multa, que não foi num cálculo autorizado, o decreto suplementar serve para corrigir esses valores e suplementar o que está faltando. Mas não é necessário um decreto para corrigir precatório? Isso é na lei, doutor. Não é necessário, o senhor não sabe disso? Eu sei disso, eu estou falando da forma que foi colocada. Tá. Vocês que colocaram, não fomos nós. Tudo bem. O senhor tem conhecimento da lei orçamentária do município? Sim. O senhor participou da elaboração dela? Não. Nunca? Nunca. Nem como procurador-geral? Não, porque isso era feito pelo secretário de Justiça. Ótimo. E quando estava sem, quem fazia? Oi? Quando estava sem. Nós tivemos um período de ausência, me parece, o doutor Eric saiu, agora tem um... 40 dias ficaram, não foi passado nada ao conhecimento do procurador-geral. O senhor, também ainda a respeito do precatório. O senhor disse que foram verificadas algumas ilegalidades, ou até mesmo o senhor fez menção a atos de improbidade. Eu queria saber agora do senhor, enquanto procurador-geral, enquanto ocupou, quantas recomendações administrativas o senhor fez ao prefeito sobre esse tema? Todas as vezes que o prefeito ou qualquer secretário solicita para os procuradores, tudo é respondido através de processo. Sim, mas o senhor, alguma vez partiu a iniciativa do senhor só um segundinho para eu concluir, por favor. Eu falo isso para o senhor enquanto procurador. Se eu constato alguma coisa errada no município que eu trabalho, eu vou e faço. Olha, prefeito, vai te dar problema. Eu quero saber se o senhor tem essa atitude aqui, ou essa atividade, se alguma vez aconteceu. As atividades desse ponto que você está colocando sempre coube ao secretário de Justiça. Sempre? Sempre. Então a procuradoria? Sempre que é solicitado, nós respondemos através do processo. Só se movimenta se provocada? Com certeza. Sempre? Sempre. Não tem atividade nenhuma de Temos iniciativa toda a privada? atividade que a lei nos permite, nós fazemos, doutor. Essa é uma atividade que a lei permite. Sim, nós temos um secretário que era de confiança do prefeito e respondia por isso. Na ausência, se questionado, com certeza responderia. Tá, mas agora vamos fazer um outro enfoque. Pois não? A partir do momento que um servidor público verifica uma ilegalidade, ele tem o dever legal de representar ao Ministério Público, certo? Quantas representações o senhor já fez? Nenhuma, que não chegou ao nosso conhecimento. Não. O senhor está dizendo que está errado falando. A questão do nós precatório. vamos, acabei de falar, apurando, eu falo, com certeza eu vou encaminhar. Pode ter certeza disso. Não, ótimo. Eu quero saber quantas que o senhor já fez. Não fiz. Nenhuma? Nenhuma.
Mesmo tendo conhecimento desde um acordo de 2017? Tomei conhecimento de ilegalidades agora. Doutor, eu estou tratando do precatório. Estou te falando. Do precatório. Do precatório. Estou falando. Mesmo integrando a comissão, o senhor não teve conhecimento nenhum? Não. Se o senhor analisar os autos, consta nos autos todos os procedimentos, de forma correta. Tá ótimo. Que foi seguida a lei. Vamos mudar agora para Caminho de Damasco. Pois não? Foi ventilada aqui a questão da contratação da empresa Provida, que precedeu a Caminho de Damasco. Certamente foi feito todo um processo licitatório para isso. O senhor sabe me dizer qual procurador funcionou neste processo? Bem, com relação a... Eu havia dado um parecer no processo da Provida, eu estou impedido de falar sobre a Provida. O senhor, então foi o senhor que Não, funcionou? Eu atuei em dois pareceres à época. Só. Nada mais respondo com relação à Provida. Tá, mas eu vou perguntar, o senhor se Pois manifesta nesse sentido. Porque o que me causa estranheza o senhor fez menção a atos de irregularidade também na Provida, mas o senhor, enquanto procurador, não constatou esses atos? Porque esse contrato chegou a ser homologado. Eu falei, estou impedido de falar sobre a Provida. Tá bom. O senhor era o procurador-geral nessa época? Sim. Sim. O senhor também funcionou o senhor não funcionou na contratação da Caminhos de Damasco? Não. Não. O senhor trabalhou o senhor deu um parecer na comissão em 16 de maio de 18, né? Ratificando os termos do parecer do Dr. Matheus sobre a ilegalidade do contrato da Provida. Perfeito. Sim. Mesmo com essas ilegalidades, o que o senhor disse que constituiria, em tese, improbidade ou irregularidade, o senhor encaminhou isso ao Ministério Público? Já foi aberto um procedimento, como falei, primeiro na feitura investigatória de todos os delitos, do que poderia ocorrer, e que até então, pelo que eu saiba, não foi dado prosseguimento, que encaminha-se, salvo engano, com o doutor Ricardo, que é o secretário de administração que está efetuando esse procedimento. Tá, então é entendimento institucional da Procuradoria que isso é uma questão de procedibilidade para representar o MP? Nós primeiro apuramos o que tem, os fatos. O senhor não representa? Primeiro a gente apura. Ou o senhor integra essa comissão? Não integra. Tem algum procurador que integra? Que eu saiba, não sei. Não? O senhor fez menção à questão da Caminhos de Damasco não ter participado do processo de qualificação, é isso? Eu não falei que eu não participou do processo de qualificação. O senhor disse que o processo também era nulo de qualificação? A data que foi aberta, sim. A data que foi aberta? Nós opinamos que tinha que ser feito concomitantemente à qualificação comercial. Quando se abre um processo de qualificação, via de regra, várias empresas se qualificam. Nem todas são selecionadas posteriormente. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: a Caminho de Damasco participou do processo de qualificação que precedeu a contratação da Provida? Não sei, não recordo. O senhor não... Não recordo. Não recorda? Não recordo. Uma vez participado, qualificado estava, certo? Porque há notícia nos autos de que ela estava qualificada. E o senhor disse aqui para a gente a respeito de que ela não estaria qualificada. O senhor tem conhecimento de algum outro documento que trate disso? Que seria uma novidade para nós aqui? Como assim? Desculpa, não entendi a pergunta. O senhor disse que a Caminho de Damasco não estava qualificada. Palavras do senhor. Não, sim. Sim. O que eu falei é o seguinte: quando foi anulado, ela foi anulado todas as qualificações. Então ela não estava qualificada. Então, aí que eu quero chegar. Tá. A comissão anulou não só a contratação da Provida, como também as qualificações? Perfeito. E mesmo o senhor tendo conhecimento disso, quando o senhor soube que a Caminho de Damasco havia sido contratada, porque isso o senhor não soube agora aqui, porque pelo que eu vi aqui, como o senhor mesmo disse, é uma contratação, salvo engano, de maio de 18. Perfeito. Qual a providência que o senhor tomou enquanto procurador-geral? Para defender os interesses do município, não do prefeito. Com certeza. Nós estamos aguardando a apuração das responsabilidades para tomar as providências cabíveis. Não, o senhor não está me compreendendo. Eu não estou dizendo em relação à Provida. Eu estou dizendo a representação acerca da ilegalidade da Caminho de Damasco. Falei que tive conhecimento essa semana na íntegra do processo. Tá?
pode ter certeza que na próxima semana nós estaremos tomando todas as providências cabíveis. Doutor. Estou falando que tive ciência do processo. processo. Não tem como tomar uma providência sem saber o que está acontecendo. Doutor, vamos lá. Vamos fazer uma linha do tempo aqui. A qualificação da OAS Caminho de Damasco, ela precede até mesmo a contratação da OAS Provida. O senhor concorda? Ela havia, como você disse, não sei se ela estava antes ou não recordo. Estou falando. O senhor era procurador-geral, essa época. Fui, sim. O senhor era, Sim. aquela época. Tá. Então o senhor sabe as coisas que acontecem no município. Em tese, sim. Sim. Que chega ao meu conhecimento, Ótimo. sim. Ainda mais um contrato Que emergencial. chega, se passar O senhor pode não ter conhecimento do conteúdo. Se chega, tem que chegar nas minhas mãos. Esse Sim. processo não foi passado em minhas mãos. Tá? O senhor tendo conhecimento que a OAS Caminho de Damasco foi contratada em decorrência de uma... Porque, ou ela foi contratada em decorrência de uma qualificação anulada, ou sequer qualificação para ela existia. A minha pergunta é simples. Eu quero saber se a Procuradoria... Não, senhor. A Procuradoria-Geral do município tomou providência... Porque ela não está, a Caminho de Damasco não está sendo apurada nesse procedimento. Esse procedimento apura as questões relativas ao OAS Provida. Foi o que o senhor nos disse aqui. Sim. Eu quero saber qual o procedimento, qual a providência que a Procuradoria-Geral do município tomou em relação à OAS Caminho de Damasco. Acabei de falar para você, não sou mais o procurador-geral. Tá? Nós não temos hoje o procurador-geral. Há quanto tempo o senhor é, perdão? Não é mais. Desde, salvo engano, dia 7 de agosto. Hoje é 1º de setembro. 1º de setembro. Tá. O senhor fez menção à questão de um instituto, que teria, o instituto, não me recordo o nome, que teria ofertado um valor menor até. O senhor tem ciência de que esse instituto era uma entidade qualificada? Que eu estou falando por valores que estão nos autos. Isso que eu falei. Sim. Não, mas não, eu estou falando. Não, eu estou colocando situação. Sim. Tá? Não sei se ela está qualificada ou não está qualificada. Não, o senhor não tem essa informação? Não tem essa informação ainda. O senhor fez uma referência, né? Eu fiz referência de valores. Tá. E pelo que foi contratado. Vamos tratar do panorama agora, que é o nosso último ponto aqui. O senhor disse que havia um laudo, já à época do prefeito Rinco, constatando irregularidades na licitação ou na execução contratual. Na execução contratual do panorama, certo? Sim. Tá. O senhor tem conhecimento que essa questão do panorama se deu com uma homologação judicial e que, inclusive, houve um parecer prévio do MP favorável. O senhor já teve contato com esse processo? Foi. Futuramente, sim. Após. Não, sim, posteriormente. Depois. Posteriormente, tá. Quando que o senhor soube que houve a celebração desse acordo com a empresa Rual? Data precisa, não sei. Mais ou menos. Não lembro, não recordo. Esse ano ou ano passado? Não recordo se foi bem esse ano ou se foi ano passado. Tá. Qual a providência que a Procuradoria do município tomou? Nós estamos aguardando chegar o relatório da SEI, que nós não recebemos. Eu não recebi ainda. E nós vamos tomar todas as medidas cabíveis. Tá, mas também não houve nenhuma recomendação administrativa no sentido de que, olha, o que foi feito está errado, vamos tomar providência para não dar continuidade, nada. Não houve nem essa ciência à Procuradoria, nem mesmo a manifestação da Procuradoria ao chefe do Executivo. Salvo engano, está no processo administrativo que eu não posso afirmar para você que eu não tenho ciência disso. Tá. Quantos pagamentos foram feitos para a empresa Rual? Posteriormente ao acordo, o senhor sabe me dizer? Salvo engano, 2 pagamentos. Salvo engano. Tá. Não E recordo. quantas medições foram feitas? Pelo que eu consto, foi uma medição. Então, o senhor não tem conhecimento específico disso? Está no processo administrativo, até solicito que seja requerido esse processo administrativo oriundo da Rual, que lá consta todos os procedimentos. Tá. Eu pergunto porque o senhor disse que de fato há uma ilegalidade no pagamento antecipado, e então o senhor disse que há uma ilegalidade em virtude do pagamento. Consta nos autos ali 20 dias após o acordo o pagamento.
Sim. Tá? Isso já é, pacificamente, já não cabe a aceitação das obras. Então, significa que tanto o Ministério Público quanto a Justiça homologou um acordo errado. Porque, certamente, esses pagamentos decorrem de um acordo judicial. Com certeza. Com certeza, nós iremos tomar a medida e comunicaremos o Ministério Público quanto a isso. Pode ter certeza disso. O Ministério Público que deu parecer favorável? Com certeza. Vamos comunicar o erro. Não tenha dúvida disso, doutor. Ótimo. É o que se espera. Não do com senhor, certeza. quanto iremos tomar. Quanto até coloco uma situação para o senhor, né? A defesa aqui tenta tirar a responsabilidade. O prefeito atribuindo responsabilidades ao município. Perfeitamente? Ao município? Ao município, desculpa, aos procuradores. Não. Penso eu que até que os procuradores agiram bem em determinados pontos. Mas tudo bem, isso são pontos. Os procuradores não atuam de forma isolada. Quando tem, nós fazemos as reuniões dos procuradores. Nós temos hoje um município, Caçapava, uma população estimada de 93 mil habitantes. Ou seja, mais ou menos 12 mil habitantes por procurador. Tá? Acho que o senhor, Lagoa Jambeiro, o senhor tem lá 6.400, é metade do que nós. Todos os procedimentos, todos os atos do município, né, nós acompanhamos tudo de forma correta. Defesa, prazo, tudo que tem, nós cumprimos obrigações, o senhor sabe bem disso, né? E é inadmissível, algumas colocações são feitas aqui, e o senhor como procurador tem, existem até falhas, alguns procedimentos que o senhor atuou também lá, um próprio Jambeiro, perda de prazo e tal, e isso é comum. Sim, não pode nem questionar um certo ponto. Por isso, você, todos os procedimentos que tem, o município, nós agimos no colegiado. Sim. Não de forma isolada. Claro. Então, todos os procedimentos são analisados à época e pelos elementos que constam. As falhas, às vezes, acontecem em virtude de intimações pessoais, feitas, às vezes, até mesmo de forma errada pelos próprios oficiais de justiça. Sim, concordo com o senhor. Intima portaria e não passa. Então, a questão não é a conduta da Procuradoria. A questão é, porque eu estou me pautando por isso que eu falo pelo senhor, a questão é qual a providência que nós, procuradores, tomamos? Porque, de fato, o que se busca é a defesa do erário. E nós fazemos isso perfeitamente. Sempre. Que, de fato, o que se busca é isso. Sempre vai ter uma falha ou outra, porque todos são suscetíveis à falha. Com certeza. Com certeza. E uma última pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte. Eu queria que o senhor nos explicasse mais acerca dessa questão do precatório complementar ou não. Qual a natureza desse segundo precatório? Juros e multa. Juros e multa. Isso que foram questionados à época. Precatório distinto. Distinto. Ele não trata... Oriundo do mesmo processo, mas um precatório distinto. Perdão. Não, distinto, que foi numerado, elencado pelo próprio Tribunal de Justiça. Sim. E deixa eu fazer uma última pergunta para o senhor. No DEPRE, eles são tratados também como distintos? O senhor sabe nos dizer se há relação, numeração, sim. Consta nos documentos que eu entreguei, sim. O mesmo cerne? Se subdividem? Se subdividem? Sem mais, presidente. A testemunha está dispensada. Solicita apenas que assine o termo de comparecimento. Obrigado. Nosso muito obrigada, doutor.